Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos corrigir as questões de matemática que caíram para a GCM de Itajubá, em Minas Gerais, aplicado pela banca Inepan. Se você vai fazer alguma prova dessa banca, essa aula vai te ajudar demais a entender os conceitos de matemática que essa banca cobra. São bem tranquilos. Então, se você quer saber como foram essas questões de matemática, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, até porque a prova para a GCM de Embu das Artes foi adiada. Será no dia 8 de dezembro, então nós temos bastante tempo aí para estudar. Então, se você achou que a prova já seria no dia 3 de novembro, ganhou mais uns dias aí, mais 35 dias para estudar. E o nosso canal vai trazer cada vez mais questões dessa banca Inepan, que nós não achamos nada na internet, nada no YouTube, nada no Google, enfim, essa banca ela não disponibiliza a prova. Então, eu tenho recebido algumas provas, como eu recebi agora nesse momento a prova para a GCM de Itajubá, que caiu recentemente por essa banca, e tenho outras provas aí para professores, enfim, mas matemática não muda. Eu irei trazer as correções aqui no canal. Por isso que é importante estar inscrito, ativar o sininho, porque assim que eu mandar essa aula aqui para o YouTube, você será notificado e não vai perder nada e vai gabaritar as 5 questões de matemática que vão cair para a GCM de Embu das Artes, um mega concurso com muitos inscritos. Então, se você não estudar e às vezes uma ou duas questões de matemática podem te tirar desse concurso aí. Então a meta é gabaritar. E aí ao longo das aulas eu vou mostrando para vocês o que mais essa banca cobra em matemática. Combinado, senhores? Estou inscrito, ativou o sininho, sem mais delongas. Bora para nossa primeira questão, que foi a questão 11. Põe aí, produção. 2 pontos são tais que, quando suas abscissas e suas ordenadas são somadas, resulta 0. Esses 2 pontos podem ser, e aí não tem jeito, senhores, tem que analisar as alternativas. Mas, para a gente até encurtar, eu vou já na alternativa correta, que é a alternativa D de jeans. Na alternativa D de jeans, nós temos esses números aqui, ó, menos 2 e menos 1. E depois o 2 e o 1. Aí você só precisaria saber, né, só relembrar o que é uma abscissa e o que é uma ordenada. A abscissa, senhores, lá no plano cartesiano, matéria de 7º ano do ensino fundamental, a abscissa é esse eixo do x, a abscissa, lembra? E aqui, no eixo o y são as ordenadas, tudo bem? Ou seja, o primeiro termo sempre será o x, tá? E o segundo termo sempre será o y. Tudo bem, senhores? Mas ele fala assim, se a soma, né, vou só recapitular. 2 pontos são tais que quando suas abscissas, essa e essa, são somadas. E as ordenadas também são somadas, ou seja, esse y com esse y resulta 0, beleza? Então é fácil, ó. Você me deve 2, mas eu vou somar, porque ele pediu para eu somar, com a outra abscissa lá, ó. Se eu tenho 2 e eu devo 2, zerou. Brasil. E aqui a mesma coisa, ó. Você deve 1, mas eu vou somar, porque é isso que ele pede, com esse 1 do outro ponto ali. E eu tenho 1 menos o 1 também vai ser 0. Ou seja, na hora que eu somar o x daqui com o x de lá, ou seja, a abscissa com a outra abscissa lá, e a ordenada com a outra ordenada, vai dar 0 no ponto aí. Então, a alternativa D de jeans é a correta. Uma questão, talvez, para aquele que não manja um pouco de plano cartesiano e tal, fala, meu Deus, ele nem deu números, como é que eu vou saber quanto que dá 0? Mas era só olhar as alternativas. Se você pega as outras alternativas, na hora que você somar, né, não vai bater com o 0 aí, não vai dar 0 nos dois. Beleza? Era só isso, bem tranquilinha essa questão. Bora para nossa próxima, bora lá. Põe aí, produção, a nossa segunda questão é a questão de número 12. Põe aí. Mariana precisa de cordões para seu artesanato. Ela possui 3 longos cordões, de 230 centímetros, 170 centímetros e 220 centímetros. Beleza. Se ela cortar os cordões que possui de modo que não sobre cordão, todos sejam do mesmo e maior tamanho possível. Quantos cordões ela terá?
Olha só, esse tipo de questão aqui é muito cobrado para essa banca, tá? Então todas as provas que eu tenho corrigido dessa banca INEPAM, elas sempre cobram uma questão de máximo divisor comum, o famoso MDC, tá? E como é que você deve estar perguntando, professor, mas como é que eu vou conseguir decifrar se é MDC, se é MMC, ou como que eu decifro quando que são essas coisas? Pela palavra final ali, ó. Põe aí de novo, produção. Ele falou, ó, cadê? Todos sejam do mesmo e maior tamanho possível. Essa palavra maior vai me remeter a MDC, que é o máximo divisor comum, tá bom? Se ela falasse, ao invés de maior tamanho possível, ela falasse o menor tamanho possível. Se é menor, é mínimo, mínimo múltiplo comum. Aí seria MMC, tá? A forma de resolver, os dois, são bem parecidas, tá? Eu vou usar esses números que ele me dá aí, ó, que é o 230, o 170 e o 220. E vou fazer a decomposição em fatores primos, tá, senhores? Então, como eu falei, independente se é MDC ou MMC, a forma de resolver é essa, tá? A gente vai começar, como são números pares, por 2, tá? 230 para 2 vai dar 115. 170 para 2 vai ser 85. 220 para 2 vai ser 110. Aí, senhores, só para que você consiga decifrar, e eu já fiz isso na correção recente aí com a prova para GCM de Santa Isabel, e eu mostrei a diferença do MMC para o MDC, mas de repente você está assistindo a primeira aula agora, não tem problema. Se fosse MMC, mínimo múltiplo comum, eu continuaria dividindo para 2. Por quê? Porque eu ainda tenho um número par. Então, enquanto eu tiver números pares, eu vou dividindo para 2 até não ter mais, até os 3 aqui serem ímpares. Brasil? Mas como é MDC, máximo divisor comum, eu não vou nem perder tempo de usar esse 2. Por que não, senhores? Porque no MDC, máximo divisor comum, só me interessa aqui os números que dividir a linha inteira. Então você percebe que esse 2 dividiu esse cara, que era par, dividiu esse. Então eu ponho um asterisco nele porque ele dividiu todo mundo. Ele me interessa, tá bom? No caso do MDC, ele me interessa. Agora aqui, ó, você percebe que eu tenho ímpar e aqui é par. Então por 2 eu não vou perder tempo. Eu posso ir por 3? Posso. Mas eu vou fazer um cálculo aqui para ver se todos são divisíveis por 3. Olha só. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 1 dá 2, mais 5 dá 7. Aí eu te pergunto, 7 tá na tabuada do 3? Não tá. Então isso já me garante que esse cara não é divisível por 3. Vai me dar número quebrado, vai dar número com vírgula. A mesma coisa aqui, ó. 8 mais 5 dá 13. 13 não está na tabuada do 3. Então esse cara também não é divisível por 3. Somando aqui, 1 mais 1 dá 2. Também não está na tabuada do 3. Então você percebe que nenhum deles estão na tabuada do 3, então nem vou perder tempo. Vou logo para a tabuada do 5. E por que do 5, senhores? Porque creio que você aprendeu na escola que todo número que termina em 0 e em 5, ele está na tabuada do 5, tá? Ó. Então terminou em 5, terminou em 5, terminou em 0, me garante que são todos números divisíveis por 5. Vamos lá. E aí eu vou conseguir dividir os 3, né? E aí eu vou pôr o asterisco, porque ele vai dividir a linha inteira, beleza? Vamos pegar aqui, ó, o 115 dividido para 5. Junta aqui 2 vezes. 2 vezes o 5 dá 10. Fazendo a conta que vai sobrar 1, baixa esse 5. E aí 3 vezes. 3 vezes o 5 dá 15 e aqui vai zerar. Então, aqui vai ser 23. Vou pegar agora o 85 dividido para 5. Uma vez, vai ser 5, vai sobrar 3. Baixa esse 5, vai ser 7 vezes. 7 vezes o 5 dá 35 e aqui vai zerar. Brasil, aqui dá 17. E agora o 110. 110 dividido para 5, junta aqui 2 vezes. 2 vezes o 5 dá 10. Vai sobrar 1, baixa esse 0, vai ser 2 vezes. 2 vezes o 5 vai ser 10 e aqui vai zerar. Então aqui vai ser 22. Aí, senhores, como eu sei que eu estou procurando o máximo divisor comum, e é importante você saber que aqui eu só vou usar números primos. Quais são os primos? 2, 5, 7, 11, 13, ou seja, números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eu não consigo nenhum outro número que eu consiga fazer a divisão aí por eles, tá? Aí você vai perceber que o 23 é primo, então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 17 também é primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, nenhum outro número divide, né? E o 10
10 é par, ele até é divisível por 2 e tal, mas só de eu já perceber que aqui, daqui para baixo, eu não consigo dividir a linha inteira para um único número, eu já paro por aqui. Então, o máximo divisor desses 3 números aqui vai ser 2 vezes 5, e 2 vezes 5 dá 10, né? E aí a produção vai pôr aí as questões, a questão inteira, e ele fala assim, ó, e aí você tem que ter cuidado que geralmente questão de máximo divisor comum tem pegadinha, tá? Que é o caso dessa questão aqui, ó. Na alternativa A tem o 10, mas ele não é o correto. Aí você fala, professor, mas você chegou no 10. Mas vamos ver o que ele pergunta. Olha só, põe aí, produção. Quantos cordões ela terá? O que significa o 10, senhores? Significa que, ó, imagina, eu tenho um cordão com 230 centímetros, 170 centímetros e 220 centímetros. Beleza. Eu consigo cortar cada um deles de 10 em 10 centímetros. Ou seja, se ela perguntasse qual é o tamanho de cada cordão desse, o 10 estaria correto. Porque aí cada cordão vai ter 10 centímetros, eu não posso cortar com 9, com 12, com 15, não. Tem que ser de 10 em 10, que aí vai ser a medida para todos eles. Beleza. Mas ele perguntou quantos cordões? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 230 e dividir para o tamanho que eu vou cortar ele. Se eu cortar ele disso, eu vou conseguir 23 pedaços, tá? Vou até escrever aqui, ó, pedaços. Porém, eu também tenho de 170. Então, se eu pegar e dividir para 10, eu vou ter 17. Olha, eu colocando um 12 ali. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Eu vou ter também 17 pedaços. Beleza. E aí o 220 é a mesma pegada. 220, se eu dividir para 10, eu vou ter 22 pedaços. E como ele quer saber a quantidade de pedaços de todo mundo, é só eu somar. 23 desse, mais 17 desse, mais 22 desse. Beleza. Somando 3 mais 7 dá 10, mais esse dá 12, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, mais esse dá 4, mais 2 dá 6. Ou seja, senhores, cuidado, tá? Isso aqui, eu não estou usando aqui não, né? Então vão ser 62 pedaços, que está na alternativa E, de helicóptero. Então, tomem muito cuidado, porque questão de máximo divisor comum não é só essa banca que coloca esse tipo de pegadinha. Todas as outras colocam esse tipo de pegadinha, tá? Que ele te pergunta qual é o máximo, ou seja, o maior tamanho possível. Você chega, só que lá no finalzinho ele não quer saber qual é o tamanho maior. Então o maior tamanho possível é de 10 em 10 centímetros, Brasil. Mas no finalzinho ele pergunta quantos cordões ela terá. Então você vai pegar esse tamanho, vai dividir para 10, eu tenho 23. Vai pegar esse aqui, vou dividir para 10, de 10 em 10, vou ter 17. Esse aqui é a mesma coisa, de 10 em 10 eu vou ter 22 pedaços. Somando tudo eu tenho 62 pedaços. Então caiu a mesma coisa lá para a GCM de Santa Isabel, se repetiu aqui na prova para a GCM de Itajubá. Logo mais eu vou trazer a correção da prova de Bofete, que também foi aplicada para essa banca aí, Nepan. Então você vai percebendo como que são as maldades dessa banca aí, tá? Não são difíceis, porém aquele que não estudar pode ser que caia, seja induzido na pegadinha aí que a banca coloca. Bora para nossa última de hoje, bora lá. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas por que está na última? São 8 questões de matemática que caíram para a GCM de Itajubá. Porque, senhores, eu vou dividir em 2 aulas para a gente conseguir trabalhar os conceitos tranquilamente, sem pressa, sem atropelar nada, tudo bem? Então por isso que eu vou corrigir só mais uma questão. E na próxima aula eu trago os outros exercícios. Aí você fala, professor, mas se são 8, por que você não corrigiu 4 agora e 4 no outro? Porque na próxima aula você vai perceber que tem uma questão que cabe recurso, inclusive no gabarito, a banca ela anulou essa questão, eu vou trazer, vou trabalhar ela direitinho com vocês, mas vai dar tempo tranquilo, tá? Agora, se você, de repente, não tinha se inscrito nesse concurso para Embu das Artes, e agora que abriu mais um mês para frente, né? As inscrições vão até o dia 8/11 de 2024, então dá tempo de se inscrever ainda nesse concurso, salário muito bom. E se você ainda vai fazer esse concurso, senhores, nós, do Caveira Concursos, temos um curso completo e online, no valor muito acessível, R$ 249. Você consegue parcelar em até 6 vezes. E qual é o bacana do nosso curso online, senhores? Além de você conseguir assistir todas as matérias, português, matemática, legislação, conforme vai abrindo os outros editais, no período de 6 meses você vai ter acesso a esses outros editais. Então, por exemplo, tá aberto não, né? Já vai acontecer a prova para Taubaté, Tatuí,
Vargem Grande Paulista, né? Já tem rumores aí que em breve vai abrir a GCM de Campinas com muitas vagas, né? GCM de Paulínia, esse vai ser o mais concorrido de todos, porque é o maior salário do Brasil. Então, conforme for abrindo esses editais, eu vou colocar aqui na plataforma. Então, por exemplo, se abrir mês que vem, vai estar na plataforma e você vai ter acesso e não vai precisar comprar outro curso. Então, o nosso curso é diferente no mercado, não tem nenhuma outra empresa que faça isso por vocês. Você compra um único curso e vai ter acesso a diversos concursos aí para a GCM, principalmente aqui no estado de São Paulo. Tudo bem, senhores? Então, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso material e vai comprar e nós vamos rumo à posse no seu sonho aí de ser policial. Combinado? Sem mais delongas, bora para nossa última. Eu tenho certeza que você já deixou o like, né? Que você está comentando aqui se você está gostando das aulas ou não, o que está faltando. É bom o seu feedback. Bora lá. Questão de número 13. Põe aí, produção. Essa era brinde da prova para ninguém zerar em matemática, tá? Ó. Para produzir uma peça, Maria utilizou 438 lacres de lata. Quantas peças com 438 lacres cada ela consegue produzir com 7.446 lacres? É uma divisão só, senhores. Ó, 7.446 eu vou dividir para 438. Era só isso. Mas, embora seja uma questão bem tranquila, as bancas sabem que nós, brasileiros, temos muita dificuldade com divisão. Se você tem dificuldade, comenta aqui embaixo. Tem, professor? É o meu monstro. Eu tenho muita dificuldade com divisão. Deixa seu comentário aqui, é muito importante, tá? E as bancas sabem disso, senhores. A gente não sabe dividir. Quando coloca vírgula, então, meu Deus, aí vira um monstro mesmo, né? Divisão com vírgula aqui na chave, vírgula nos dois, Jesus. Mas para você que vem acompanhando as aulas aqui no canal, eu tenho mostrado até os passos de resolver uma divisão com vírgula, né? Aqui o que se tornou difícil? Porque eu já tenho dificuldade em dividir para um número na chave. Aí a banca coloca 2 números. Meu Deus, aí já ficou um pouco difícil. Aí no concurso vem com 3 números. Senhores, é a mesma coisa. Você vai resolver tranquilamente. É só não se desesperar. Qual que é a pergunta que você tem que fazer para uma divisão? Matemática é esse papo de doido mesmo. Você tem que fazer umas perguntas, tá? 7 eu consigo dividir para 438? Não, eu tenho 7 balas, eu não consigo dividir para 438 pessoas. Então eu junto os dois. 74 eu consigo dividir? Também não dá. Eu só tenho 74 balas para dividir para 438 pessoas. Eu não consigo. E se eu juntar os 3 primeiros? 744 balas. Opa, 744 balas já é maior do que 438. Então, agora eu consigo pelo menos uma bala para cada. Se não desse, eu juntaria todo mundo, tá bom? É só isso que você tinha que fazer. Então, ó, vai ser uma vez. Uma vez o 438 vai ser 438 e eu vou fazer a subtração. O 4 não dá, pega emprestado, esse cara vira 3. E aqui 14. 14 menos esse vai ser 6. 3 menos 3 vai ser 0. E 7 menos o 4 vai ser 3. Beleza. Então, ou seja, 744 eu consigo uma bala para cada um e ainda me sobra essa quantidade de balas. Aí eu baixo esse outro número aqui. E aí eu vou ver quantas vezes eu consigo fazer essa divisão aí. Para antecipar, eu já estou olhando as alternativas, nós temos 15, 16, 17, 18, 19. Então eu vou pegar ou 5, ou 6, ou 7, 8, ou 9. Então vamos direto no 7, tá bom? 7 vezes o 8 dá 56, sobe o 5. 7 vezes o 3 dá 21, mais o 5 dá 26, sobe o 2. 7 vezes o 4 dá 28, mais o 2 vai ser 30. Olha só que glória, deu exatamente o número que eu queria. Então, ou seja, a resposta que tiver o 17 é a correta. Põe aí, produção. A alternativa que tem o 17, alternativa C de show. Beleza, senhores? Era só isso, era só uma divisãozinha tranquila. Aí, uma dica que eu dou para os senhores. Você tem dificuldade com divisão? Primeiramente, você tem que aprender a tabuada, tá, senhores? Aqui no canal, uma das primeiras aulas que eu gravei alguns anos atrás foi a tabuada com as mãos. Então, se você tem dificuldade com tabuada, aprenda a fazer a tabuada com as mãos, procura essa aula aqui no YouTube que você vai achar. E aí você tem que dominar a tabuada. Quando você dominar a tabuada, eu tenho certeza que você vai começar a dominar a divisão. Porque perceba que o tempo inteiro eu tenho que fazer multiplicações. Se eu não sei quanto que é 7 vezes 8, se eu me atrapalho, isso vai me atrapalhar aqui na divisão, tá bom? Então é importante você primeiro aprender a tabuada para depois praticar a divisão. Tudo bem, senhores? Encerro por aqui a nossa primeira aula, corrigindo as questões de matemática caindo para a GCM de Itajubá. É só o tempo de tomar uma água, tomar um café e eu já volto com a correção do final das últimas questões que caíram para a GCM de Itajubá. Combinado? Dá o like, fortalece, compartilha aí nos grupos que você tem que vão fazer essa própria GCM de Embu das Artes.
ajude os seus companheiros, que eu tenho certeza que também você será contemplado, abençoado por Deus, e você também vai tomar posse nesse concurso. Então, já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!